da terra e do aconchego familiar. No Novo Testamento, a terra prometida é apresentada como a família, pois para Deus a família sempre foi o lugar em que as pessoas podem viver todo o seu potencial e onde o indivíduo se realiza como pessoa, tanto no nível pessoal, individual, como no coletivo. Nós aprendemos com Josué sobre conquistas. Aprendemos também sobre dependência de Deus e como exercer a autoridade delegada. Vibramos com o toque das cornetas, nos entusiasmamos com as quedas das muralhas, mas ficamos mesmo maravilhados com a casa de Raabe, que mesmo tendo sido construída sobre as muralhas, não caiu, protegendo todos os que estavam sob a sua cobertura, conforme o que foi pactuado em aliança no nome do Senhor dos Exércitos. Assim como o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da porta serviu de sinal para o anjo destruidor do Egito, o fio escarlate na casa de Raabe evitou que a força destruidora que abalou e derrubou as muralhas da cidade atingisse aquela casa. Amados, Deus não precisa de nenhum sinal para reconhecer os seus, mas Ele quer nos ensinar a obediência. Na escola aprendemos o ABC, nas Escrituras aprendemos a obedecer. As muralhas caíram, mas a casa de Raabe não caiu. Portanto, se o sangue de Jesus está sobre a sua casa, 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Esta é a promessa que nos garante a vitória. Esta é a paz que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, nós encontramos o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu gosto deste texto e penso que Paulo, ao contrário do que escreveu aos Efésios,
ele aqui não está falando em batalhas espirituais nas regiões celestiais, mas em batalhas sociais, nas áreas da alma. Nós somos trinos, creio que ninguém tem dúvida quanto a isso: espírito, alma e corpo. E que a alma atua como uma ponte, ligando o corpo ao espírito. Portanto, as fortalezas na alma são estratégicas. Com uma visão macro, dizemos que a alma é formada pela mente, as emoções e a vontade. E que estas fortalezas são paradigmas, as filosofias, os conceitos, as crenças. E nós podemos resumir tudo isto em cultura. A cultura influencia fortemente a forma como vivemos e sentimos o que está em nossa volta e em nosso ambiente. A cultura determina como vestimos o nosso corpo, como preparamos os nossos alimentos, como cantamos as nossas canções, como celebramos as nossas festas, como temos comunhão com o próximo e com o nosso Deus. Alguém já fez a seguinte comparação: cultura é como lentes coloridas. Quando usamos óculos com lentes coloridas, não percebemos que as cores à nossas voltas foram alteradas. Se usarmos lentes verdes, tudo fica verdeado, embora não percebamos, a não ser quando tiramos estas lentes. O mesmo acontece com qualquer outra cor. A cultura brasileira usa lentes do catolicismo. Precisamos retirar estas lentes. Precisamos derrubar estas muralhas para destruir estas fortalezas. Precisamos de lentes da Bíblia. Precisamos ver e sentir como Jesus vê e sente. Precisamos do senhorio de Jesus. Canaã era uma terra rica, que manava leite e mel. No entanto, 5 pecados impediram uma geração inteira de entrar em Canaã. Estes 5 pecados foram cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração, que é rebelião. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 5 em diante. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo
se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amados, são esses 5 pecados que impedem hoje que as famílias exerçam plenamente sua função e evitam que homens e mulheres alcancem todo o seu potencial. Todos, independente de raça, sexo ou condição social, estão sujeitos às mesmas tentações, às mesmas crises de identidade e aos mesmos pecados. E todos têm necessidade de Jesus Cristo. O primeiro pecado denunciado é a cobiça. E este pecado soube se camuflar para andar livremente dentro da igreja e no ambiente familiar. Alguém tem dúvida disso? Alguns, inconscientemente, espiritualizam a cobiça em suas orações. E depois se queixam que elas não são atendidas. Vejam o que diz Tiago 4:2 depois. Cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego, sem se importar que seja à custa de Deus ou de outros. É uma extrema preocupação que aquilo que o nosso ego deseja, ou seja, a satisfação e gratificação dos desejos da carne. Cobiça é o amor pervertido, é o desejo de agradar a si mesmo, às custas dos outros, enquanto o verdadeiro amor deseja agradar os outros, ainda que seja à custa de nós mesmos. A tônica é basicamente o egoísmo. O amor dá, a cobiça estende a mão e pega. A diferença entre os dois é a direção de cada um. Resumindo, a cobiça predomina quando desejamos nos satisfazer às custas dos outros. O amor predomina quando desejamos satisfazer o ente amado, mesmo que para isso tenhamos de sofrer perda. O homem casado, que no ato sexual só se preocupa em satisfazer a si mesmo e deixa a esposa insatisfeita e frustrada, está sendo cobiçoso. O rapaz que afirma amar a namorada, mas depois de se satisfazer sexualmente abandona,
além de cometer o pecado de fornicação, comete o pecado da cobiça. A mulher que usa irresponsavelmente o cartão de crédito, acumulando dívidas que o marido não pode pagar, prejudicando assim toda a família, vive sob o domínio da cobiça. A glutonaria também é uma forma de cobiça, quando a obesidade é devido à volúpia de seu apetite. A lascívia é outra forma de cobiça, em que consiste em viver sem restrições, sem limites. Não faz diferença alguma se a lascívia for por sexo, por bebida ou por comida. É cobiça do mesmo jeito. E quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Basicamente, existem apenas 3 tipos de tentações: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Portanto, 2/3 de todas as tentações da vida humana vêm de bens materiais e do anelo de prazeres sexuais. O segundo pecado é a idolatria. E podemos definir idolatria como um sistema de valores em que damos mais importância a qualquer coisa que a Deus. Alguns interesses que podem se tornar ídolos para nós são poder, o prestígio, os estudos, o dinheiro, os negócios, a religião, a popularidade, o ego, a pornografia, etc. Há pessoas que se ajoelham diante do altar do trabalho, outros no templo dos esportes e do lazer, e ainda outros se curvam diante do som da máquina registradora. Há pessoas que sacrificam a família por causa do seu negócio. Há inclusive pastores que fazem do seu ministério um ídolo. Devolta-se tanto a ele que não tem tempo para adorar a Deus. E nem tem tempo para ouvir a Deus e para ter comunhão com Ele. Não exercem o sacerdócio do lar e negligenciam a própria família. Há os idólatras da moda e da aparência. Estes adoram a si mesmos. E também existem aqueles cujo ídolo é o seu televisor, ou o seu celular, ou ainda a rede social. A casa de uma mulher é o seu castelo. E a mulher sábia faz do seu lar um paraíso, diz um sábio provérbio. Mas essa casa também pode ser um ídolo, e os bens, uma obsessão. Determinados estilos de vida também podem ser idolatria, e têm sido.
para o prejuízo de muitos homens e mulheres. As mulheres que desejam ser um ídolo de um homem e querem que ele as coloque em um pedestal, estão se iludindo, pois vão ter uma vida difícil. O pedestal é um lugar bem limitado, assim como uma prisão. A pornografia, seja leve ou pesada, não é apenas lascívia. Na verdade, é uma forma de idolatria, pois as imagens criadas pela mente se tornam ídolos. E estas constantes se tornam um ato de adoração. Todo tipo de pornografia é idolatria, pois se baseia na capacidade que o homem tem de criar fantasias ou imagens mentais que o satisfazem, que lhe deem prazer. A imoralidade ou o pecado sexual é o terceiro pecado mencionado. O casamento não está imune a ela. O lesbianismo e o homossexualismo também têm desestruturado famílias. Em nossos dias, a imoralidade tornou-se popular. A popularidade sexual é aceita em muitos lugares, mas continua sendo condenada pela Bíblia. O grande engano dos nossos dias é achar que se pode viver um estilo de vida imoral e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento correto com Deus. Porém, ninguém que está permanecendo em Cristo pode transformar o pecado em hábito. 1 João 3,6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Existe uma diferença entre quem comete pecado e quem vive na prática do pecado, ou seja, num ciclo pecaminoso. Cometer pecado, todos nós cometemos, acontece, mas aquele que tem um ciclo pecaminoso está sempre repetindo o mesmo ali dentro. Quer o pecado sexual, seja nas imagens, na mente, em uma filosofia pervertida que justifica aberrações morais, ou ainda concretizado por meio de um hábito impuro, é preciso que seja reconhecido, seja confessado. É necessário arrepender-se e abandonar este pecado. Dizer que não consegue lutar contra o pecado equivale a negar o poder da ressurreição. O Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos continua a capacitar homens e mulheres a viverem vidas virtuosas. Se você cometeu pecado sexual, peça a Deus que Ele perdoe. Creia que Ele o fez. Abandone o caminho errado e viva uma vida que agrada a Deus. Como diz o dito popular, a gente não se afoga por cair na água,
A gente se afoga é por não poder sair dela, é por permanecer dentro da água. Os relatos bíblicos ensinam preciosas lições acerca das tristes consequências do pecado. Os homens de Israel que praticaram imoralidade morreram no deserto e nunca chegaram à terra prometida. Em nossos dias, também muitas pessoas estão morrendo num deserto pessoal, atolados do lado moral e perdendo as gloriosas bênçãos de Deus tem reservadas para eles. Este nunca foi o plano divino para o homem, nem naquela época e nem no presente. O quarto pecado, pôr o Senhor à prova, é pedir, insistir, às vezes até exigir que Deus faça algo contrário à sua palavra, incoerente com sua vontade, ou fora dos seus caminhos. Olha um exemplo. Quem não é correto nos negócios e ainda cobra de Deus que o abençoe e lhe dê prosperidade, está pondo Deus à prova. A gente que vive na promiscuidade perfeitamente consciente de que está pecando. Engano é fazer o errado pensando que é certo. Fazer o errado sabendo que é errado não é engano, é opção. Eu repito, engano é fazer o errado pensando que é certo. Fazer o errado sabendo que é errado não é engano, é opção. Há filhos que rejeitam a autoridade dos pais. Cristãos que exigem das lideranças o crescimento da igreja local com base na política ou em qualquer outra estratégia que não seja o ensino da palavra de Deus e a oração. Outros desejam gozar dos benefícios da salvação e, ao mesmo tempo, viver nos prazeres da vida. Tudo isso é por Deus à prova. Este foi um dos pecados que impediram uma geração de Israel de entrar em Canaã. E continua impedindo que muitas famílias sejam, de fato, a terra prometida. Esta muralha precisa ser destruída. A murmuração foi o quinto pecado mencionado que impediu muitos israelitas de entrarem em Canaã e que hoje impede homens e mulheres de construírem a família idealizada por Deus, ou seja, a terra prometida. Murmuração nada mais é que fazer uma confissão negativa. Há muitas formas de murmuração: maledicência, crítica, julgamento, reclamação e fofoca. Relacionamentos têm sido destruídos por causa de insinuações, que também é uma forma de murmuração. Se queixar da vida, criticar os outros, achar erro em tudo, ou espalhar boatos, é uma forma de murmuração. O murmurador é maldizente.
E maldizente é aquele que difama os outros, blasfema e usa uma linguagem profana. Deus não aprova esse tipo de comportamento e pune quem os pratica. Há pessoas que murmuram contra o patrão ou contra a empresa onde trabalham e depois não entendem porque não recebem promoção. Cristãos murmuram contra o pastor e não entendem porque os filhos não se convertem. Murmuram contra a palavra de Deus e depois se queixam de sua fé ser improdutiva. Esse tipo de pessoa não entra em Canaã. Deus quer que a família seja um lugar de descanso, de bênção, de sucesso, de capacitação e autoridade. Seu desejo é que todas as famílias sejam assim. Entretanto, é evidente que algumas não alcançam esse potencial e continuam vagando pelo deserto, desfiando-se por causa do pecado. Todas as pessoas, sem exceção, têm áreas em sua vida nas quais precisam vencer as tentações. E pelo menos um destes 5 pecados. Mas prestem atenção, eu estou terminando, mas eu preciso dizer a vocês isso. Não importa em quantos ou em quais destes pecados você cometeu. O que importa é que, ao você reconhecer, você esteja disposto a se arrepender, a confessar, a pedir perdão a Deus e, sobretudo, abandonar a prática pecaminosa. E você vai dar firmes passos para construir uma família conforme o propósito de Deus. Nós, hoje vamos ceiar. É um momento de reflexão. Eu não sei se algum de vocês está sendo acusado por um comportamento inadequado, que você sabe que não agrada a Deus. Nesse momento onde você está aí, você faz uma oração. Nós dissemos que ceia é comunhão sim entre todos, mas este momento é individual, é na vertical. Você fala com Ele, abre seu coração, pede perdão e acredita que Ele lhe perdoou, desde que você tenha o firme propósito de não ficar repetindo esta mesma coisa. Quebrar este ciclo vicioso. Eu sei que derrubar barreiras que impedem um relacionamento familiar equilibrado, maduro, gratificante e realizador é um processo. Não é um acontecimento. E se você tem essa dificuldade, aproveite esse momento da ceia, confesse, peça ao Espírito Santo que lhe ajude, que ele não só lhe mostre o caminho, mas que lhe fortaleça para você continuar firme nele. E o mais importante, creia que a sua oração foi ouvida
e será atendida, porque ela é coerente com os desejos do Pai. Que Deus os abençoe.